Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Ciência em Dia. Nesse vídeo, nós vamos aprender por que as máscaras de proteção individual são tão importantes no combate à doença causada pelo vírus da Covid-19. Nós vamos aprender também como nós podemos utilizar essas máscaras corretamente. As máscaras, juntamente às vacinas e o isolamento social, são uma das melhores ferramentas para se combater a Covid-19. Elas protegem você, a sua família, os seus amigos e toda a sociedade. Mas afinal, onde, como e por que nós devemos utilizar as máscaras de proteção? Essas 3 perguntinhas serão respondidas no vídeo de hoje. Bom, as máscaras são importantes porque elas são filtros que funcionam separando substâncias sólidas e gasosas, ou seja, elas permitem a passagem do ar, importante para a nossa respiração, mas elas retêm as partículas sólidas, como os vírus. Vamos entender melhor. Para isso, nós precisamos pensar um pouquinho sobre a nossa respiração. Quando nós respiramos, nós inalamos ar. E esse ar, ele é uma mistura. Ele é composto por várias pequenas coisas que estão presentes no ar, embora a gente não consiga enxergar. Eu vou explicar para vocês. O ar é composto por diversas substâncias, como o vapor de água, o dióxido de carbono, o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Todas essas partículas são muito pequenas e, portanto, invisíveis. Nessa explicação, eu trouxe uma representação colorida e em tamanho aumentado para que vocês pudessem entender. Além das substâncias gasosas, o ar ainda pode conter pequenas substâncias sólidas, como os vírus, e também algumas partículas de poluição. Os vírus, nessa representação, também estão em tamanho aumentado. A todo momento, quando nós respiramos o ar, uma mistura de gases entra pelo nosso nariz, percorre nossas vias respiratórias até chegar ao nosso pulmão, onde o oxigênio, importante para as nossas funções vitais, é retirado e nós expelimos o restante dessa mistura de volta para a atmosfera, quando nós expiramos. Se o novo coronavírus estiver presente no ambiente, principalmente naqueles fechados e sem a ventilação adequada, nós corremos o risco de inalar juntamente ao ar partículas virais e levar para dentro do nosso organismo os vírus causadores da Covid-19. As máscaras de proteção são importantes por apresentarem uma dupla função, freando a transmissão do coronavírus. Vamos relembrar como se dá a transmissão dessa doença para que a gente entenda completamente o papel das máscaras. O novo coronavírus, causador da Covid-19, pode ser transmitido entre as pessoas quando alguém infectado com a doença fala, espirra ou tosse, expelindo no ar gotículas de saliva e fluidos nasais contaminados com os vírus. Esses vírus, eles podem ficar em suspensão, como se estivessem flutuando no ar, ou ainda contaminar superfícies, como por exemplo, corrimãos de escada, maçanetas de portas, botões de elevadores, Porque essas gotículas de salivas se acumulam nessas superfícies, ou também porque essa pessoa contaminada esfregou ou assoou o nariz, a boca em suas mãos e tocou as superfícies, depositando os vírus ali. Então, nós sabemos que os vírus eles estão presentes no ambiente porque eles foram deixados ali por pessoas contaminadas com a doença. Quando alguém livre da doença inala os vírus, ou então
toca superfícies contaminadas sem saber, porque afinal as partículas virais são muito pequenas e nós não conseguimos enxergar. E essa pessoa com essa mão suja, sem higienização, leva as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos para coçar, ou roer as unhas. Esses vírus também são colocados para dentro do nosso organismo e essa pessoa passa então a se contaminar com a doença. As máscaras atuam, então, protegendo duplamente. Elas impedem que pessoas contaminadas disseminem os vírus no ambiente, porque a sua saliva, os seus fluidos nasais ficarão retidos na trama do tecido, para o lado de dentro da máscara. Além disso, as máscaras também impedem que novas pessoas se contaminem com a doença, porque as possíveis partículas virais presentes no ambiente não conseguirão adentrar no nosso organismo. Se elas estiverem presentes, elas ficarão retidas pela trama da máscara, para o lado de fora. Por isso, é importante que nós saibamos como utilizar corretamente as máscaras, para que elas consigam desempenhar plenamente a sua função, que é nos proteger. Vamos aprender, então, como utilizar as máscaras corretamente. Para isso, nós precisamos nos atentar a duas características que tornam as máscaras eficientes no combate ao coronavírus. A primeira característica que as máscaras precisam apresentar é uma boa capacidade de filtração. E a segunda é uma boa vedação. Mas o que é isso? Calma, eu vou explicar para vocês. A boa capacidade de filtração é a capacidade que as máscaras possuem em reter as partículas sólidas. Lembram? O que são as partículas sólidas? Os vírus, As máscaras precisam ser capazes de reter os vírus. Se nós ampliássemos o tecido das máscaras, teríamos algo parecido com isso. Uma trama responsável por reter as partículas sólidas. Quanto menores forem as partículas, menor vai ser necessário que essa trama seja, porque essas partículas muito pequenas terão que ficar retidas pela trama do filtro. Nós ainda podemos utilizar várias camadas de filtro para aumentar a eficiência. As diferentes máscaras possuem diferentes capacidades de filtração. Para que a máscara de tecido nos proteja, ela precisa ter 3 camadas de pano. As máscaras cirúrgicas e as máscaras hospitalares possuem filtros menores e, portanto, mais capazes de reter os vírus. Eles ainda possuem uma camada de tecido impermeável, que previne contra a umidade excessiva. Lembrem-se, se a sua máscara estiver úmida, está na hora de trocar. Vamos agora compreender aquela segunda característica que eu contei para vocês que torna uma máscara eficiente, a boa vedação. A vedação é importante para que a filtração seja feita da maneira correta. Em primeiro lugar, é necessário que a gente coloque a máscara corretamente. A máscara só funciona se nós cobrirmos o nariz e a boca. Se o elástico da sua máscara ou se o modelo dela faz com que ela caia enquanto nós estejamos utilizando, enquanto a gente fala, por exemplo, e exponha o nosso nariz, a gente não está protegido, porque não tem tecido, realizando a filtração na região do nosso nariz. Então, nós estamos inalando o ar que possivelmente pode conter o vírus. Então, é essencial que a gente tenha uma máscara posicionada corretamente. Bom, uma vez colocada corretamente, nós precisamos verificar a capacidade de vedação da máscara. Ou seja, se uma máscara está bem vedada, ela deve permitir a passagem do ar somente através dela.
principalmente aqui na região do nariz. Não podem ficar buraquinhos que permitam a passagem do ar sem que ele seja barrado pelo tecido da máscara. Nesses casos, as máscaras de tecido apresentam uma pequena desvantagem. Se o seu elástico não tiver em bom estado, né, com uma boa capacidade de prender a máscara no rosto, aqui pode ficar bastante solto. As máscaras de pano podem ser reutilizadas se lavadas corretamente, com água quente e sabão. Só que se a sua máscara já estiver assim, com o elástico frouxo, né, gasto devido ao uso, a gente precisa trocar. Essa máscara aqui precisa ser descartada, ou então esse elástico precisa ser trocado, porque dessa forma ela não te protege mais. O elástico das máscaras precisa estar firme para que ele proporcione uma boa vedação. As máscaras cirúrgicas e as máscaras hospitalares apresentam uma vantagem. Elas possuem um ferrinho aqui na parte de cima, que faz com que a gente consiga moldar a máscara no nosso rosto, né? Dobrando um pouquinho na região do nariz e fazendo com que essa vedação seja melhor, né? A passagem do ar vai ocorrer somente através da máscara. As máscaras cirúrgicas também são uma opção. Como eu comentei, elas possuem aquele ferrinho regulável, elástico bom, porque a máscara frequentemente vai ser nova, uma película impermeabilizante, mas elas precisam ser descartadas após o uso, né? Jogadas no lixo. E uma última informação que é importante que a gente saiba: para usar as máscaras corretamente, é a forma como colocar e retirar as máscaras do nosso rosto, né? Nós não podemos tocar nessa área central, independentemente do modelo de máscaras que a gente está usando. Sejam máscaras de pano, a máscara cirúrgica ou a máscara hospitalar, a gente não pode tocar nessa área porque é aqui, né? É justamente aqui nessa região que as partículas que nós não queremos entrar em contato, os vírus, né, sujeiras, vão ficar retidas. Se a máscara em algum momento nos protegeu do vírus, né, reteve ele em sua superfície, se a gente colocar a mão, né, para tirar e depois levar essa mão à boca, ao nariz, a gente vai estar se contaminando da mesma forma. Por isso, para colocar, para ajustar a máscara e para tirar, a gente utiliza as laterais. Assim a gente coloca na orelha e é por aqui também que a gente tira. E assim que a gente tira, se forem máscaras descartáveis, a gente vai jogar no lixo. As máscaras hospitalares, conhecidas como PFF2 ou N95, proporcionam uma boa vedação porque elas possuem esse elástico diferenciado, que é colocado na parte de trás da cabeça e na nuca. Esse duplo elástico faz com que essa máscara fique mais apertada no rosto e, portanto, vede melhor a passagem do ar. Na ausência das máscaras hospitalares, consideradas as melhores para proteção contra o coronavírus, algumas pessoas utilizam as máscaras cirúrgicas e, por cima delas, a máscara de pano, principalmente em lugares com pouca ventilação e com aglomeração, como, por exemplo, nos transportes públicos. Em ônibus, essa utilização te garante uma maior proteção, porque ela fica mais apertada no rosto, proporciona uma melhor vedação e, assim, uma melhor filtração. Agora que nós já vimos por que as máscaras são importantes, vamos verificar onde elas são necessárias. Nós devemos utilizar máscaras sempre que sairmos de casa. É importante que a gente se lembre também de levarmos máscaras para trocar caso seja necessário, ou seja, caso ela fique úmida ou molhada, e também nós estejamos utilizando a mesma máscara por mais de 3 horas. As máscaras devem nos acompanhar também em áreas comuns, como as ruas, espaços de lazer ao ar livre e estabelecimentos, como mercados, lojas e farmácias. Nós também devemos utilizar máscaras nos locais de trabalho e em transportes públicos ou compartilhados, como, por exemplo,
ônibus, trens, metrôs, táxis ou carros de aplicativo. E por último, as máscaras também são importantes em áreas comuns de prédios e condomínios, pois esses espaços são compartilhados entre todos os moradores e, portanto, são de uso coletivo. As máscaras podem ainda ser utilizadas dentro de casa se houverem pessoas diagnosticadas com a doença causada pelo vírus da Covid-19. Assim, se você estiver infectado ou estiver cuidando de alguém que está com a doença, também é necessário que você utilize máscara para não se contaminar e minimizar os riscos. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se lembrem, as máscaras são de uso individual e não devem ser compartilhadas com nossos amigos ou familiares. Além disso, se todo mundo usar, a gente fica mais protegido. Tchauzinho!